Bíblia Sagrada, tradução de Ciro Mioranza. Boa tarde a todos os irmãos, a graça e a paz. Vamos falar sobre essa Bíblia hoje. Então, a Bíblia Sagrada, aqui, essa tradução feita em formato brochura, foi feita pela editora Scala, tradução de Ciro Mioranza, né? Como vocês veem, ela tem um índice e não tem autorização papal nem autorização de impressão. É o que a gente chama de Bíblia não oficial. Por quê? Porque você nunca veria esta Bíblia sendo citada por um padre durante uma missa, né? Ela tem uma nota sobre a tradução, a introdução e a diferença da Bíblia hebraica, Bíblia dos 70, né, a tradução Septuaginta, dos cristãos e Bíblia dos cristãos protestantes. Ele está levando em conta aqui que cristãos são os católicos, tá? E cristãos protestantes, os evangélicos. Aí ele tem essa explicação do Antigo Testamento, né? A Torá e tal, né? O número de livros, a Bíblia dos 70 e tal. Com essa introdução, essa Bíblia, ela explica o porquê dessa tradução ser assim. Aqui ele já entra na questão do Gênesis, né? A divisão, a introdução ao livro, né? E o texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ela não tem, o índice dela é aqui, tá? É um índice digital, ela não tem imagens no meio do texto, mas isso é uma coisa interessante para esse tipo de Bíblia, né? E eu vou explicar depois quando falar sobre o material dela. Aqui ela termina o livro de Malaquias, com 3 capítulos, o Novo Testamento, a introdução e o Evangelho de Mateus, né? Ela apresenta o sistema paragrafado, assim como outras Bíblias, né? E no Evangelho de Mateus consta assim: e não consumou o casamento enquanto ela não deu à luz seu filho e lhe deu o nome de Jesus, né? Aqui já diz que há a possibilidade dele ter consumado o casamento, o que vai na contramão de outras Bíblias católicas que pregam a questão da virgindade perpétua, né? É uma Bíblia, assim, interessante, viu? Mas não é uma Bíblia voltada para um público específico, né? Vocês podem ver aqui que ela não tem uma linguagem específica para um público específico. Ela é uma Bíblia de enfeite, digamos assim, com uma outra que já apresentamos aqui no canal, certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava junto de Deus, tudo foi feito por ele, e nada foi feito sem ele. Né? Vocês veem que ela não tem um padrão
de linguagem. Ele simplesmente fez uma tradução da Bíblia por conta própria. Como não conseguiu, né, autorização papal e nem autorização de impressão, ele fez todo o trabalho em parceria com uma editora que já não produz Bíblia, nunca produziu uma Bíblia oficialmente. Em Apocalipse aqui se encontra a palavra Amém. E ele apresenta, né, o índice geral aqui dessa Bíblia, né, com os temas e suas páginas, né, onde se encontra. Depois do índice geral, né, uma folha em branca, mapas, tabelas de pesos, medidas e outros. São mapas meramente ilustrativos, né? Vocês podem ver aqui com a explicação dos mapas, né? Aí vem essa tabela de pesos, medidas e o calendário judaico, né? Isso tudo aqui tirado de outras Bíblias católicas e citado. A Bíblia Sagrada de tradução do Ciro Mioranza, ela não foi feita em papel Bíblia, né? E foi feita uma espécie de papel fotográfico, aquele como o da Bíblia Alfabetum, mesmo papel. E ela foi feita no sistema de brochura, não tendo assim uma versão específica para dizer essa Bíblia é dessa versão. Ela é uma tradução independente, e traduções independentes de Bíblias católicas a própria Igreja Católica não reconhece. Se você chegar em qualquer igreja católica ou livraria católica procurando a Bíblia de Ciro Mioranza, você não encontra. Você só encontra ela em livrarias comuns, né? Não em livrarias católicas nem evangélicas, já que nenhum dos grupos reconhece essa Bíblia. Jamais foi reconhecida de forma oficial. Não é citada em textos, né? A tradução de Ciro Mioranza é o que eles chamam de tradução não autorizada, assim como o Alfabetum e outras Bíblias. Tá certo? Seria essa a informação sobre esta Bíblia. Ciro Mioranza, não sei nem se alguém conhece ele, né? Ou se ele mesmo teria acesso para poder defender algum ponto de vista dessa Bíblia. Mas se alguém conhecer e defender, fique à vontade, faça nos comentários com respeito, viu? Porque qualquer falta de respeito aqui será bloqueado nos comentários. E podem defender, podem também criticar a tradução, né? Falar, não gostei por causa disso. Tá certo? Porque é uma Bíblia que quase ninguém conhece. É mesmo uma Bíblia para coleção que eles fizeram, não uma Bíblia para uso comum, para uso geral. Dificilmente se encontra uma Bíblia dessa. Ela também é disposta na capa rosa. O preço dela é bem salgadinho, ela é em torno de R$40, né? Na época que eu comprei eu paguei 30 nela. E é uma Bíblia com uma linguagem muito estranha, muito diferente, né? Não é uma linguagem mais católica, mas um pouco rebuscada, né? Um vocabulário mais difícil. Seria necessário ler com um dicionário. Seria isso sobre esta Bíblia. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Não deixe de se inscrever nem de dar o seu like aqui no vídeo, tá bem? Se inscreva no canal. Espalhe esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, todas as redes sociais que tiverem, e ajude a divulgar o canal, tá certo? Deus abençoe a todos e a paz.